Buenos días chicos, estamos aquí ahora en este otro video para hacer la corrección de las actividades de la semana pasada, ¿vale? Aquí está el texto que hemos escuchado juntos, entonces no es necesario que haga una otra lectura, ¿vale? Escuchamos este texto con la habla de algunos chicos y aquí estaba la interpretación de este texto, ¿vale? Para introducir nuestro tema, verbos en subjuntivo. Vas a perceber, se nota que las respuestas aquí tendrías que utilizar los verbos en subjuntivo, ¿no es? La propia cuestión se pide esta forma verbal, ¿vale? Después de leer el texto y releer el texto, claro que vosotros tenéis este archivo lá en el portal, não é? De la escola. Vocês têm esse arquivo lá no portal da escola, né, pessoal? Lá no Agenda Educacional, vocês têm não só o vídeo, mas o arquivo que eu disponibilizo para você. Se você quiser acompanhar, não pelo vídeo, assistir o vídeo e depois acompanhar pelo arquivo na sua tela, tá? Não precisa ser só pelo vídeo, não, a sua correção, tá? Escuta só os comentários, depois de escutar os comentários, você pode fazer a sua correção com o arquivo que está disponibilizado também no anexo, tá bem? Pero ahora aquí, la corrección que vamos a hacer con sus comentarios, ¿vale? La letra A, la pregunta era: ¿qué les propone Alberto a sus compañeros para obtener informaciones sobre la ciudad de Ouro Preto? Para quem se olvidou, o texto era, né, gente? Uma turma de escola, eles tinham acabado de se formar, eles estavam decidindo que local eles viajariam para comemorar a sua formatura. Então, cada um propôs alguma coisa e ficaram dialogando entre eles no texto ali de cima, certo? Então, a pergunta era: que eles propõem Alberto a seus companheiros para obter informações sobre a cidade de Ouro Preto? Uma observação, ó. Nós não traduzimos, tá, pessoal, para o espanhol. Nós estamos falando de uma cidade no Brasil, Ouro Preto. Então, é assim que a gente vai colocar aqui, tá? Não precisa fazer tradução de nome de cidade, não existe fazer tradução de nome próprio, tá certo? Nem nome da gente, né? Uma pessoa que chama João, a gente vai traduzir para Juan, nem o nome de uma cidade como Ouro Preto, São Paulo, Rio de Janeiro, qual for, nós vamos traduzir para o espanhol. A gente vai usar o nome da cidade original, tá bem? Então, se você foi lá no texto, você observou que a resposta teria que ser essa daqui, ó. Alberto propone que visite alguns sítios da internet, não é? Sites de internet, a gente traduz no espanhol para sítios, não é? Sítios da internet dedicados ao turismo em Ouro Preto. Aqui é um resuminho da fala do Alberto lá no texto. Em la B, que lhe parece fundamental a Vera? Então, voltando no texto, parece fundamental que vayan a um sítio onde haya playas e muito sol, vale? Percebe, ó, que eu estava falando de verbo no subjuntivo, que eu fiz a minha resposta conjugando o meu verbo de ação no subjuntivo. Visitem, vayan, tá certo? Colocamos eles no subjuntivo. C. Isso é importante na sua resposta, tá? Mesmo que ela esteja um pouquinho diferente da minha, mas o verbo utilizado necessita ser o do subjuntivo. C. Que le sugiere Patrícia a seus companheiros? Patrícia sugiere que viajem a Brasil em autobús. E o verbo está aqui, viajem, em subjuntivo. D. Que sugiere Rodrigo para não gastar muito? Para não gastar muito, Rodrigo sugiere que viajem a um sítio tranquilo e acampem cerca de uma cascada. Para quem não entendeu o que era cascada, procurou lá no dicionário e descobriu que era uma cascata, uma cachoeira, certo? E aqui está o meu verbo subjuntivo, viajem. E é o que eles estão tratando, é sobre viagem, então esse verbo vai se repetir mesmo, tá? E Ana, que sugiere? Ana sugiere que acampem em São Luís, do Paraitinga, o nome permanece em português, um pequeno pueblo que tem edifícios históricos e também montanhas e cascadas. Muito bem. A F, claro que era uma resposta pessoal. Qual de las sugerências te parece mais adequada? Era para você. Qual delas? Então, você escreva aqui que a que te parece mais adequada é a sugerência de Ana, de Rodrigo, de Patrícia ou de quem mais que crees que ha sido, de Alberto, quien quiera, ¿vale?
Em la 2, relaciona as colunas. Aqui temos as cidades, em Ouro Preto, em Salvador, em Brasília, em Gonçalves, em São Luís do Paraitinga. Claro que na hora que eles vão falar, mesmo que as cidades não sejam traduzidas, eles vão usar os fonemas deles, não é? Então, você não vai ver um espanhol falando Paraitinga, um argentino falando Paraitinga. Não é porque eles não conseguem falar esse ti que a gente fala. Então, eles vão falar Paraitinga, tá? Eles não conseguem falar. Como Salvador, eles também não usam esse L com som de U, que a gente usa Salvador, né? Eles vão falar com L deles, Salvador. Tá bem? A mesma coisa acontece com o Z do Brasília. Eles vão falar Brasília com esse som de Z que a gente fala. Eles vão falar Brasília com o som do S mesmo, Brasília. Vale? Então, relacionando aqui, ó. Ouro Preto, letra A resposta era: é primordial que conozcas iglesias antiguas. Em Salvador, é interessante que te banhes en la playa. C. Brasília, é importante que observes a arquitetura. D. Gonçalves, é essencial que escales montanhas. E E. São Luís do Paraitinga, é fundamental que veas as cascadas. Claro que isso daqui era uma introdução para você ficar esperto, porque na atividade que segue tem as fotos, não é? Então, se ele falou um pouquinho das cidades aqui, você reconheceria as cidades aqui embaixo, mesmo que você não as conhecesse. Então, quando eu falava lá ó, de visitar igrejas antigas, ó, igrejas antigas em Ouro Preto, a gente coloca uma foto justamente ó, de uma igreja antiga. Então, obviamente, que aqui é Ouro Preto. A cidade de São Luís do Paraitinga, ela é descrita como uma cidade que lá no texto, né? Que ela teria prédios antigos, tá lá no texto, isso tem, ali não tem, nessa questão anterior, mas que tem casas antigas, prédios antigos. Então, essa aqui é uma foto muito típica, para quem conhece São Luís do Paraitinga, sabe que eles têm no carnaval esse desfile de bonecos, é muito tradicional na cidade, mas obviamente não é uma cidade muito conhecida, né? Não espero que vocês tenham reconhecido o carnaval de Paraitinga, porque só quem foi que consegue reconhecer assim, tá certo? Mas eles têm ó, essas casinhas tipo antiga, tipo as casinhas lá de Porto Seguro, também é muito parecido, ó. E eles têm essa decoração aí normalmente para as festas de carnaval, que eles têm os carnavais de rua. Acredito que vocês conseguiram adivinhar que era Salvador, porque eu coloquei uma foto aqui justamente do elevador Lacerda, não é? Muito típico de Salvador, que muita gente que foi a Salvador já conhece o elevador Lacerda. Então, aqui era Salvador. Claro que Gonçalves, muito pouca gente deve conhecer, mas... E não tem muita coisa para ver mesmo não, né, gente? Mas como o texto sugeria que tem muitas cachoeiras, muitas quedas d'água, então eu coloquei uma queda d'água aqui para que vocês se localizassem e descobrissem que era Gonçalves, com esse céu azul magnífico. E claro que eu não coloquei uma foto típica de Brasília, mas ali na questão anterior ele fala para a gente observar a arquitetura. Então tem muitos pontos de arquitetura muito conhecidos, como por exemplo a Catedral de Brasília, que é essa daqui. Não coloquei o Congresso, que normalmente a gente coloca, né? Mas a Catedral já dá a sugestão de que era Brasília. Mas claro que aqui era a parte cultural da nossa atividade, certo? No 4, resposta pessoal, quero ver o que vocês escreveram aqui, tá? Sem dica nenhuma, porque ele pergunta que se ha decidido em la discussão do começo da atividade. Você vai me dizer o que eles decidiram? Eles decidiram ir para algum lugar? Qual lugar foi esse? Então, me diz. Mas aqui eu tenho a parte mais pessoal, ó. Qual seria o viagem ideal para tu e teus companheiros e por quê? Então, você vai juntar essa pergunta com a sua pessoal. Qual seria a viagem que seria ideal para você e os seus colegas? Por que você escolheria esse local? Claro que ele está falando, né, gente, dos locais indicados no nosso texto. Ok? É uma interpretação de texto, não esqueçam. E aqui chegamos a 5, que é justamente a nossa parte gramatical, que é o verbo no subjuntivo, que a gente fez o comentário na semana passada. Está aqui o modelo dos verbos no subjuntivos regulares, não é? Então, eles vão ter essa finalização para todos os verbos regulares, os terminados em ar, como cantar, ó. Eu vou terminar em cante,
né? Como esse aqui, ó, cante, cantes, cante, cantemos, canteis, cantem. Então, eu tenho, ó, e, es, e, emos, eis, sem o T, tá? And vai ser a finalização de todos os verbos terminados em A. Beber e escrever, verbos terminados em R e I, e para nossa alegria, ó, eles finalizam iguais, não é? Ó, beba, bebas, beba, bebamos, bebais, bebam. Escriba, escribas, escriba, escribamos, escribais, escribam. Mas a finalização é essa, não é? Ó, a, as, a, amos, as, an. Beleza? Então, o que você vai fazer é formar as frases como no modelo aqui, não é? Eu dei um verbo, o livro traz um verbo no presente e ele sugere que você faça uma frase iniciando aqui, ó, com no creio que, e coloque o verbo de cada letra aqui, A e B, no subjuntivo segundo o modelo que está aqui, certo? Mas você podia formar a frase como você quisesse. Ali, alterar, pode estar um pouquinho diferente da minha, porque, ó, na letra A, estava canto bien, não é? Então, eu tinha que iniciar com no creio que, passei o meu verbo cantar, ó, que aqui estava no presente canto para cante, então essa parte tem que estar igual à minha, tá? No creio que cante. Aí, aqui, eu coloquei bien, não creio que cante bien. Você podia ter colocado não creio que cante mal. A frase estaria correta. O que eu preciso que seja igual ao meu, pessoal, é até aqui. O resto da frase você pode ter feito de forma livre, obviamente, tá? Cada um pode ter uma resposta diferente. No meu caso, eu coloquei bien. Estudio mucho, então eu tenho que começar com no creio que e o verbo estudiar, que aqui estava no presente estúdio, eu coloquei ele no subjuntivo estudie. No creio que estudie, eu acrescentei mucho. Seria o mais óbvio para se colocar, né? No creio que estudie mucho. Mas você pode ter colocado outra palavra no lugar do meu mucho, tá? No creio que estudie pouco. Podia ser também, né? Tá bem? Mas até aqui igual o gabarito, tá? No creio que estudie, no creio que cante. Por quê? O verbo no subjuntivo, ele dá a ideia de opinião, tá certo? A gente usa a conjugação no subjuntivo para dar a nossa opinião, tá bem? Por isso que ele sugere que a gente comece com a frase que indica opinião, ó, no creio que, tá? Se fosse no positivo, né, ele colocou aqui uma frase na negativa, mas podia ser na afirmativa, creio que cante bien, também é a minha opinião, tá? Só que a atividade pede para seguir o modelo, então nós seguimos o modelo de cima. Aqui nos verbos terminados em E, ó, ele deu o verbo beber e iniciou com essa palavra aqui, ó, quizás, né? Quizás é assim, quem dera. Não falei antes, para não dar sugestão de nada, mas vocês pesquisaram o que é aquela palavra e descobriram que é a palavra que corresponde no português, assim, quem dera, tomara, tá? A gente existe essa palavra em português, mas a gente não usa, não é? Tem esse sentido de tomara, desejando que alguma coisa aconteça, tá? Então, a minha frase da letra C era creio, não, perdão, corro, mas que tu. Então, aqui eu vou começar com o quizás. Ao invés do presente corro, eu troco o verbo para o subjuntivo corra, tá? Como tá falando, se referindo a eu, né? A primeira pessoa. Quizás corra mais que tu. Tomara que eu corra mais que você. Muito bem? Assim como na letra D, como mucho, pego o como do presente, transformo para... perdão, aqui está errado, mira... Copiei igual, não é não, não é não. Aqui nós temos, ó, aqui eu vou trocar o gabarito para vocês, ó. Repetir a frase sem querer. Fui copiar e colar, ó. Esse como é presente, tá, gente? É coma. Eu deveria ter colocado um A aqui. Pode deixar que eu acerto para vocês. A frase correta é quizás coma mucho. Tá certo? Quizás coma mucho. O como aqui tá no presente. Igualzinho de cá. Não, não, não. Errei. Tá bom? 0 para mim. Na letra, letra não. Nos verbos terminados em ir, ó, vivo lejos de aqui, ele começou com o talvez. O talvez é tranquilo pra gente no Brasil, não é? A diferença é só que a gente escreve a palavra junto, no espanhol ela é separada mesmo, tá? Não é erro de digitação, não. Talvez viva lejos de aqui. Então, ele passou o vivo em presente para o viva no subjuntivo, tá bem? Na letra E, então, escrevo bien. A gente passa o verbo
escrever, que está no presente aqui, escribo, para subjuntivo, escriba, vale? Talvez escriba bien. Mas você pode também, mesma coisa, tá, gente? As frases passou dessa inicial que vocês têm que escrever como gabarito, o resto você pode ter colocado qualquer uma delas da forma que você queira ter composto a sua frase, tá? Talvez escriba bien, talvez escriba mal, talvez escriba pequeno, talvez escriba grande. Aí a criatividade foi de vocês, né? Ou a falta de, né? Como aqui, que era a frase mais óbvia. Talvez escriba bien, é a frase mais óbvia que tem para colocar. F, abro todas as puertas, eu pego o meu verbo abrir, que aqui está no presente, abro, transformo no subjuntivo, abra. Talvez abra as puertas. Aqui eu não tenho o que fazer, não é? Você pode ter acrescentado coisas aqui, tá? Talvez abra as puertas por la manhã, talvez abra as puertas por la noite, enfim, você pode ter colocado alguma coisa a mais, mas essa partezinha tem que ter ficado aqui, porque a atividade me obriga a colocar esta, não é? Aliás, eu comi até a palavra todas, também vou acrescentar aqui, ó. Abra todas as puertas, ó. Tive 2 erros, não vou tirar 10 nessa questão. Mas você é obrigado a colocar todos os elementos que se pede, transformar o verbo e colocar os elementos que pede. Se você quer acrescentar mais, ok. Mas o mínimo tem que ser colocado, tá? Talvez abra todas as puertas. E eu fiquei com 0. Aqui, meus amores. Letra C, você ia construir as frases com o verbo no subjuntivo, mas ó, o modelo era, eu preciso usar os componentes que ele me dá, o pronome que ele me deu para eu conjugar o verbo com essa pessoa aqui. Esse aqui é o meu sujeito, tá? Eu não posso conjugar com outra pessoa do verbo, tá? Não posso usar outro pronome. Então, nesse modelo, comprar um livro para tu irmão, quem vai comprar esse livro para o irmão? Você, ó, tu. Então, eu preciso ter escrito assim, quero que, aí a gente tem essa expressão que vai se repetir, ok? Porque é um desejo. O subjuntivo também tem essa forma de a gente usar quando a gente quer expressar desejo. Eu quero que você faça alguma coisa, tá? Quero que, então, meu verbo aqui era comprar, tá vendo? Passei para o subjuntivo, compres. Por que eu usei... Por que eu coloquei compres nessa forma? Porque o meu sujeito era tu, tá? E tem que colocar o resto, sou obrigada a colocar, porque ele não pode ficar sobrando, eu tenho que acrescentar na minha frase. Então, é só eu colocar ele aqui, ó, tá? Ficou, quero que compres um livro para tu irmão. Muito bem? E aí, você tinha a sua, ó, letra A, abrir as ventanas temprano. Quem ia abrir a janela cedo? Abrir as ventanas temprano. Vosotros, vocês. Então, eu inicio aqui, ó, quero que. Então, já que é vosotros, ó, o meu verbo abrir ficou abrais. E eu pego os outros elementos, las ventanas temprano, e acrescento na minha frase. Ficou a frase, quero que abrais las ventanas temprano. Aqui, mesma coisa, ó, inicia com quero que, quem é o meu sujeito? Ele não colocou um pronome, ele colocou o nome da pessoa, ó, mas eu sei que a Ana é ele, não é? Coloquei o nome da Ana aqui, quero que Ana, não foi eu que sugeri, não, o nome, tá, gente? É a atividade do próprio livro. Quero que Ana, já que é Ana e é ela, o meu verbo beber vai ficar, ó, beba, porque é segunda pessoa, certo? Perdão, porque a terceira pessoa, eu estou falando sobre a Ana, então eu estou aqui com meu verbo conjugado em terceira pessoa e acrescento o resto da frase que sobrou no final. Minha frase fica, quero que Ana beba muita água. Muito bem? A outra frase, a letra C, era viajar comigo. Quem aqui ia viajar comigo? Tu. Então, eu começo com quero que, já que é o tu, meu verbo viajar passa a ser viajes. E acrescento o que sobrou da frase, comigo. Minha frase fica, quero que viajes comigo. Na letra D, dibujar um paisaje. Quem vai desenhar a paisagem são vocês, ó, ustedes. Inicio minha frase com quero que. Pego o meu verbo dibujar e conjugo em terceira pessoa do plural, ustedes, dibujem, e acrescento o restante da frase no final e fica, quero que dibujem um paisaje. Bien? Em la E, cantar uma canção de amor. Quem vai cantar uma canção de amor? Usted, terceira pessoa do singular também, igual a Ana, ó. Mas agora o meu verbo é o cantar. Então, eu inicio com quero que. O meu verbo é
meu pronome é usted, meu verbo tem que ser conjugado em terceira pessoa do plural, cante. E acrescento o que sobrou na frase, minha frase fica, quero que cante uma canção de amor. Em la F, comer las espinacas. Quem vai comer os espinafres? Nós outros, nós, não é? Inicio a frase com quero que, como é nós outros, meu verbo comer vai para o subjuntivo comamos e acrescento o que sobrou do nosso exercício, las espinacas, minha frase fica, quero que comamos las espinacas, não é? Essa atividade ela é mais repetitiva do que difícil, certo? Até porque a gente podia ter consultado a tabelinha que estava lá, né, amores? Então, olha só, eu pedi vocês para me enviarem a foto, né, as imagens da atividade até o dia 3, que é hoje, mas óbvio que era antes da correção, né, gente? Vou passar a pedir vocês para enviarem até na quinta-feira, porque tem gente mandando ainda depois da correção e oitavo e nono está mandando muito pouca atividade. Eu tenho as mesmas atividades, sempre dos mesmos alunos. Cuidado com o segundo trimestre, tá, gente? Então, olha só. Quem não mandou ainda, então, que mande. Lembra, ó, vai lá no seu e-mail, escreva o endereço novo, não mande para o velho. Agora o nosso endereço é linguaespanhola@gmail.com. Coloquei, claro, o modelo do Caio, por exemplo, do 9º ano, mas cada um vai colocar o seu nome, a sua série, o 8º ou 9º, né, com seu nome. O nome da atividade, sim, é igual para todo mundo, né? A atividade do dia 28 foi os verbos no subjuntivo. Então, é essa atividade que você tem que identificar para mim, tá certo? Quem não mandou, por favor, então, se apresse e mande, para que você não perca mais pontos do que já estão perdidinhos aí à toa, tá certo? Por agora, um beijo. Hoje tem outro tema, né? Aqui é correção, mas vocês têm outro tema de estudo, então vocês vão ter 2 vídeos, claro, como sempre. Então, assistam um ou outro, mas façam as 2 atividades, tá certo? E no mais, um besito e hasta o próximo vídeo.